oração? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e amado Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra santa e gloriosa, meu Deus. Meu Deus, nessa noite, meu Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que não seja a minha voz, Senhor, mas seja a Tua voz falando nessa noite, Pai. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, e abro meu coração para Ti, Pai. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, meu Pai, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, ser como rios de águas vivas e transbordar, Senhor, em nossos corações, meu Deus, o conhecimento e o entendimento da Tua palavra. Meu Deus, Tu sabes a cada coração, a cada pensamento que está aqui, eu não conheço, mas Tu sabes, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, nessa noite, que a Tua palavra venha penetrar e venha vivificar a nossa vida, venha aumentar a nossa fé, Senhor, venha nos edificar nessa noite, meu Pai. Venha, Senhor, trazer, Senhor, a palavra de vida eterna, meu Pai, para todos que aqui estão, Jesus. Espírito Santo, tira os impedimentos. Espírito Santo, nos blinda aqui com Teus anjos, nos cobre aqui, Senhor, nos cobre aqui, Senhor, e nos protege, Pai, todo laço do diabo, Senhor, tudo que o inimigo está planejando para que essa palavra não entre nos corações. Repreenda, Senhor, no mundo espiritual, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca anjos aqui dentro, meu Pai. Abençoa, Senhor, este terminar de culto. Abençoa esta palavra. É no nome de Jesus. Amém. Vamos, livro de Neemias. Glória a Deus. Neemias capítulo 1. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 1. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Neemias está depois de Esdras. Antes de Esther. Tem Neemias capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti de dia e de noite, para os filhos de Israel, teus servos, e vos faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalhareis entre os povos, e vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados
estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração de teu servo, e à hora que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós palmas para Jesus. Agora é o momento da palavra. Vamos ficar em silêncio. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos aqui, glória a Deus, diante de uma palavra. Estamos aqui diante de uma palavra em que vem nos falar acerca de Neemias. Neemias, louvado seja Deus, era um servo de Deus. Neemias, ele era um homem de Deus que estava na fortaleza de Susa. A Bíblia Sagrada, ela vem nos explicar e vem nos dizer que o povo, ele foi levado cativo. E a Bíblia nos diz que o povo que foi levado cativo foi levado para Babilônia. E Neemias, ele nasceu provavelmente no cativeiro. Porque quando Neemias, ele está servindo na fortaleza de Susa, como nós lemos a palavra do Senhor, ele era copeiro. Para quem não sabe, um copeiro naqueles tempos era uma profissão muito arriscada. E por que muito arriscada, pastor Guilherme? Porque o copeiro era aquele homem que ele protegia o rei. E como que ele protegia o rei? Toda vez que o rei ele ia comer ou beber, o copeiro ele comia e bebia primeiro. E por que isso? Porque se acontecesse de ter algum veneno, se acontecesse de ter alguma coisa na comida ou na bebida, quem morria primeiro era o copeiro e não o rei. E tinha muito isso naqueles tempos por causa das guerras, muitos queriam reinados. Então, o Neemias era copeiro na fortaleza de Susa. Só que Neemias, ele estava ali, mas ele não sabia realmente o que estava acontecendo em Jerusalém. Neemias estava naquela função, Neemias estava naquele trabalho, mas ele não sabia o que realmente estava acontecendo em Jerusalém. Neemias, ele tinha uma vida boa, porque o copeiro, ele era quase o braço direito do rei. Então Neemias, ele tinha melhor comida, Neemias tinha melhor bebida, Neemias tinha melhor roupa, Neemias tinha o melhor lugar para dormir, porque ele estava no palácio em Susa. E quando os irmãos de Neemias, eles vêm perguntar para Neemias, eles vêm naquela região de Susa, Neemias pergunta, ele pergunta para os irmãos dele, pergunta para Hanani e para os irmãos dele, como que está Jerusalém? Como que está aqueles que restaram do cativeiro? Então nós entendemos que Neemias sabia que o povo foi levado para o cativeiro. Mas o que Neemias não sabia é o que estava acontecendo em Jerusalém. O que Neemias não sabia é o que Neemias não tinha a visão do que estava acontecendo em Jerusalém. Então, Neemias pergunta. Neemias não sabia de nada. Neemias só estava ouvindo que o povo foi levado cativeiro. E ele nasceu ali provavelmente para ele não saber que Jerusalém estava numa situação difícil. É porque ele tinha nascido no meio do cativeiro. Então quando ele pergunta, ele não tem a visão do que está acontecendo. Ele pergunta sem saber do que está acontecendo.
há momentos na minha e na nossa vida que nós não estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas Deus, Ele vai permitir coisas e situações para que nós comecem a ver aquilo que Deus quer falar conosco. Porque Neemias, ele estava lá, mas Neemias não tinha visão de Jerusalém. Ele não sabia o que estava lá dentro de Jerusalém. Então quando ele ouve, ele pergunta primeiro, ele fala, como que está? Como que está o povo? Como que resta o cativeiro e aqueles que e o que sobrou de Jerusalém? Como que está Jerusalém? E a Bíblia vem nos dizer que os irmãos dele falam. E eles disseram, o restante do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias perguntou. Só que quando Neemias ouve, ele tem um baque. Porque ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo normal. Ele não achou que estava tanto desprezo e tanta miséria em Jerusalém. Porque quando ele ouve aquilo, deu um baque nele. Quando ele ouve aquilo, a primeira situação que ele vê é como a cidade prometida, como a cidade escolhida por Deus entrou nesse desprezo total. Então Neemias, ele ouve aquilo e ele fala, meu Deus, olha que situação. Meu Deus, olha o que está acontecendo em Jerusalém. Neemias, quando ele ouve aquilo, a primeira coisa que ele fala é chorar. E a Bíblia fala que ele chorou e jejuou por alguns dias perante o Deus do céu. Jesus está falando aqui através da palavra. Através da palavra aqui. Tem muitas pessoas que vão ouvir essa palavra aqui, essa mensagem na internet. E o Espírito Santo está falando aqui que Deus vai fazer pessoas ouvir situações, passar por situações, para que possa se levantar na obra de Deus. Deus está falando aqui que Deus vai colocar pessoas no aperto, para que essa pessoa comece a buscar mais, para que essa pessoa venha a jejuar mais, para que essa pessoa venha a buscar mais o reino de Deus. Porque Neemias, a primeira coisa que ele faz, quando ele ouve aquilo que era uma tristeza, a primeira coisa que ele faz é orar e jejuar. Irmãos, primeiramente, Jerusalém, ela era rodeada de muros. Jerusalém, ela era rodeada de muros. E essas portas que protegiam Jerusalém estavam queimadas. Ou seja, entrava e saía quem queria de Jerusalém. Jerusalém já não era mais aquela cidade segura. Já não era aquela mais a cidade com a proteção que tinha. Por quê? Porque o povo tinha pecado contra Deus e Deus permitiu isso acontecer. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos abrir os olhos, para que nós venhamos se levantar, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Deus permitiu aquilo acontecer. Então, o povo estava entrando e saindo de Jerusalém. Ou seja, estava uma bagunça. Estava uma bagunça. Ou seja, entrava quem queria, saía quem queria. E estava uma bagunça. E Deus falou assim, essa bagunça não pode continuar. Deus olhou assim e viu que aquela bagunça não poderia continuar.
Meu Deus. Jesus está falando aqui. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Deus vai permitir situações, Ele está falando aqui, para que nós venhamos organizar aquilo que está bagunçado. Deus vai permitir situações para que nós venhamos organizar a nossa vida na presença dEle. Às vezes pessoas passam por tribulações, às vezes pessoas passam por angústia, às vezes pessoas passam por dificuldades, e é por quê? Porque não está segundo a vontade de Deus. Mas e quando você colocar segundo a vontade de Deus, Deus Ele vai organizar a sua vida na presença dEle. Se você colocar a sua vida na presença de Deus, quando você se dispor, Deus Ele vai começar a organizar a sua vida. Se você se colocar à disposição, Deus Ele vai começar a organizar aquilo que está bagunçado. E a Bíblia vem nos dizer que Neemias, aquele povo não só entrava e saía de Jerusalém, porque as portas estavam queimadas, mas aquele povo era desprezado. Ou seja, ninguém dava bola para aquele povo. Aquele povo era desprezado. Ou seja, ninguém queria ajudar. Ninguém queria ajudar Jerusalém. Ninguém queria ajudar Jerusalém com alimento. Ninguém queria ajudar Jerusalém a sair daquela situação. Jerusalém estava num poço. Jerusalém estava num poço. E só Deus podia tirar Jerusalém desse poço. Você que está ouvindo essa palavra, só Deus pode tirar você do fundo desse poço. Você que tem vivido uma vida de desprezo, uma vida de miséria, mas Deus hoje Ele está entrando na sua vida. Hoje Deus está entrando na sua vida para te resgatar. Hoje Deus está entrando na sua vida para tirar você desse desprezo, dessa vida de miséria, que ninguém dá nada para você, que ninguém quer nada de você, ninguém gosta de você, mas Deus Ele está entrando na sua vida hoje para que você seja honrada lá na frente. Para que você seja honrado lá na frente. Jerusalém estava em desprezo e miséria. E a Bíblia vem nos dizer que Neemias, ele vai orar perante o Deus do céu. Neemias, ele vai orar perante a Deus. E a Bíblia nos diz que ele começa a chorar e a jejuar. Mas Neemias começa a orar e a jejuar com a intenção de mudar a situação daquele povo. Neemias começa a orar e a jejuar com a intenção de fazer algo diferente acontecer em Jerusalém. Porque era mais de 120 anos que Jerusalém estava naquela situação. Ou seja, uma situação de desprezo, uma situação que ninguém dava nada. Mas quando Neemias se colocou à disposição, Deus olhou do céu e falou: agora eu vou honrar Neemias. Agora eu vou levantar Neemias. Quando você se colocar na presença de Deus, quando você se colocar diante do Senhor, à disposição, Deus Ele vai te honrar, Deus Ele vai te levantar, Deus Ele vai te usar. Porque hoje as pessoas, muitos, querem ser usados. Muitos querem fazer a obra. Muitos querem ter um chamado. Mas uma pessoa que não se colocar à disposição, não tem como Deus levantar. Deus só levantou Neemias porque a situação de Neemias foi o quê? Eu quero mudar a situação de Jerusalém. Eu quero mudar a situação desse povo.
Eu quero fazer o avivamento acontecer. Eu quero crescer essa obra. Então Deus olhou o coração de Neemias, porque Neemias tinha vontade de fazer a vontade de Deus. Neemias tinha vontade de fazer a vontade de Deus. Então, o que acontece? Neemias, com essa chama, Deus ele já começou a preparar tudo. Com essa chama, Deus já começou a trabalhar em favor de Neemias. Quando você se colocar na presença de Deus, em oração, aquilo que você está pedindo para Deus, Deus ele já está movendo as mãos por você. Deus ele já está trabalhando ao teu favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, Neemias tinha do melhor. Só que eu aprendo uma coisa. Que aquele que tem a vontade de fazer algo para Deus, que aquele que tem a vontade de colocar a mão no arado, vamos se dizer assim, ele não está olhando pelo que ele tem, ele não está olhando o que ele tem de melhor na casa dele, o que ele tem no trabalho dele, ele não está olhando para isso, ele está olhando para aquilo que Deus chamou ele. Porque Neemias, ele tinha do melhor, mas quando ele foi colocar diante de Deus, ele não queria saber se ele tinha a melhor comida, a melhor bebida, a melhor roupa. O que ele queria saber era de fazer a vontade de Deus. O que ele queria saber era fazer a vontade de Deus. Muitos estão preocupados e querem fazer a obra de Deus. Mas para fazer a obra de Deus, não pode estar preocupado com as coisas alheias que vêm impedir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Muitos não fazem a obra. E por quê? Porque não tem tempo? Não. E por quê? É porque deixa muitas coisas que são minúsculas ou pequenas impedir a obra de Deus acontecer na nossa vida. Então Neemias deixou aquilo que era minúsculo, aquilo que Paulo ele disse, que as coisas que ele ganhou era como esterco, ele perdeu aquilo, ele não queria saber. Então Neemias ele fez o quê? Ele se colocou diante de Deus e falou com Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, meu Pai. Quando Neemias se colocou na presença de Deus, ele não olhou para o rei, ele não olhou para aquilo que parecia ser um impedimento, porque pelo olho carnal, Neemias não tinha condição nenhuma. Neemias ele estava servindo, então ele não tinha condição nenhuma de sair do seu palácio onde ele estava como servo e ir para a fortaleza, ir para Jerusalém. Então Neemias, outra coisa que eu aprendo com Neemias, Neemias não olhou as condições que ele tinha. Neemias não olhou as condições que ele tinha, porque ele não tinha nada. Jerusalém estava a distância de mais ou menos 1.500 quilômetros. Jerusalém estava a uma distância mais ou menos de 1.500 quilômetros. E Neemias, ele não olhou a distância. Neemias não olhou se ele não tinha isso, se ele não tinha aquilo. Neemias não olhou se ele tinha a condição de fazer aquilo. Neemias ele não olhou isso. Neemias, o que ele fez pela fé. Ou seja, ele saiu orando a Deus e falou: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eu estou disposto a fazer a obra, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ele não tinha nada, mas o que ele tinha de certeza é que Deus estava com ele, Deus ia levantar ele para fazer essa obra.
Por isso que nós não devemos olhar, eu não tenho aquilo, eu não consigo fazer a obra por isso, eu não consigo fazer isso. Não olhe para isso, porque o Deus que você serve é maior que o problema. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é maior que o problema. Então Neemias, ele não olhou para isso. Ou seja, ele queria fazer a vontade de Deus. Muitos querem fazer a vontade de Deus, mas colocam impedimento. Fala, mas eu não tenho carro para fazer isso. Mas eu não tenho condição de ir atrás disso. Mas Deus, ele não está procurando quem tem condição. Deus está procurando as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus está procurando aqueles que não são para confundir os que são. Deus quer tirar aquele do monturo, aquele que não tem nada mesmo, para fazer a diferença. Deus, ele quer pegar aquele que não tem condição financeira, que não tem nada, mas uma certeza que ele tem, que Deus está com ele, Deus vai com ele até o fim. Neemias começou uma obra sem nada. Neemias começou essa obra sem nada, e ainda mais, deixou, vamos se dizer, a melhor cama, deixou a melhor roupa para colocar a mão no arado. Ele deixou aquilo que ele tinha de melhor. Ele falou, eu não quero saber, eu quero fazer a vontade de Deus, porque quando ele se coloca diante de Deus, ele chora. Olha isso, meus irmãos. Ele chora e ora perante o Deus do céu. Ele pede para Deus uma resposta. Tem muita gente que quer a resposta de Deus, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer falar com Deus. Tem muita gente que quer algo de Deus, mas quer ficar sentado, parado, mas não quer buscar a resposta em Deus. Não quer buscar a resposta em Deus. Por isso que muitos não ouvem a voz de Deus, e por isso que muitos não veem Deus trabalhando sobre a vida deles. E por quê? Porque a pessoa não busca, a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa fica sentada esperando as coisas cair do céu. E as coisas de Deus não vêm assim. As coisas de Deus tem que ser com busca e jejum e oração. Neemias, ele se colocou em jejum e oração. Tem muita gente que quer dom, mas não busca. Tem muita gente que quer pregar, mas não busca. Tem muita gente que quer expulsar demônio, mas não busca, não jejua, não ora, não sacrifica, não se coloca na presença de Deus em humilhação. Então Neemias, ele se colocou na presença de Deus em humilhação, em oração, querendo fazer a diferença. Olha o tanto que tinha lá em Jerusalém. Tinha muitos lá. Mas Deus teve que tirar do meio dos ímpios para fazer a diferença no meio do povo. Olha o que Deus faz. Deus tira alguém que a sociedade não dá nada. Deus tira alguém que o povo não dá nada. Deus tira alguém que as pessoas só não querem, não é nada para eles. Mas Deus tira aquela pessoa de lá para fazer a restauração de um povo. Deus tira aquele homem de lá para levantar aquilo que estava acabado, aquilo que estava derribado. Tem muita gente que vai ouvir essa mensagem. E Deus está falando. O Espírito Santo está falando que Deus vai levantar muitas pessoas. Que pessoas não estão dando nada. Que a família não dá nada. Que os parentes não dão nada. Que a sociedade não dá nada. Mas Deus vai levantar essas pessoas para fazer a diferença nesses últimos dias. Deus vai levantar essas pessoas para edificar a obra dele nesses últimos dias.
Deus vai levantar missionários, pregadores, pastores, vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença numa terra escura e tenebrosa. Neemias, ele se colocou em oração, ele se colocou em humilhação, ele se colocou perante Deus. E a Bíblia vem nos dizer do tempo que Neemias orou até o capítulo 2, que ele tem a resposta de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 2, que ele tem a resposta de Deus, foram 4 meses. Foram praticamente 4 meses para Deus responder a oração de Neemias. Hoje as pessoas querem orar aqui agora e querem a resposta no mesmo momento. Hoje as pessoas querem orar e achar que Deus é obrigado a responder naquela hora. Deus não é obrigado a responder ninguém naquele momento. Por isso que o salmista disse: esperai com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, para tudo tem um tempo. Hoje as pessoas chegam para Jesus e já querem fazer a obra. Neemias demorou 4 meses para colocar a mão no arado. Hoje as pessoas chegam para Jesus e já quer colocar a mão onde não tem que colocar. Já quer fazer o que não tem que fazer. Já quer colocar, falar o que não deve falar. Neemias teve que esperar o tempo de Deus. E muitos não estão esperando o tempo de Deus. Por isso que o crente, ele tem que esperar no tempo de Deus. Quer fazer a obra? Quer pregar a palavra? Espera o tempo de Deus acontecer na sua vida. Não fica colocando a mão aonde não tem que colocar. Por isso que muitos estão caindo aí. Por isso que muitos começam no evangelho, mas não fica firme. E por quê? Porque quer chegar já expulsando o demônio, já quer chegar pregando a palavra, aí o diabo vem com pancada e não aguenta. E tem muitas pessoas que estão me ouvindo. Tem muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem que Deus está falando com ele. Espera o tempo de Deus sobre a sua vida. Não fica pegando o que não é para você pegar. Não coloque a mão aonde você não deve colocar. Por isso Deus ele está falando aqui. Espera. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso que Paulo ele falou, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então tem que se revestir primeiro, para depois fazer a obra do Senhor. Tem que se buscar primeiro, para depois fazer a obra do Senhor. As pessoas querem fazer a obra, mas não busca, não jejua, não consagra. Aí o diabo ele vem com fúria. Então, meus irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor. Deus está falando, espera. Espera com paciência. Espera com paciência. Não sejais ansiosos. Não sejais preocupados. Mas esperai com paciência. Neemias demorou 4 meses. E quando Deus respondeu a oração de Neemias, Deus ele providenciou tudo para Neemias. Deus providenciou cavalo, Deus providenciou as madeiras, Deus providenciou todo o material que Neemias precisava para a obra. Enquanto você esperar com paciência na presença do Senhor, Deus ele vai providenciar tudo aquilo que você está pedindo em oração.
Mas não seja ansioso, não seja preocupado, não esteja querendo colocar o pé na frente de Deus, mas espera Deus trazer a resposta na sua vida. Espera Deus colocar a resposta na sua mesa. Essa é a palavra, meus irmãos. Essa é a palavra dessa noite. Esperar com paciência. Espere com paciência no Senhor. Amém? Glória a Deus. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Vamos se levantar. Vamos encerrar esse culto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por essa palavra. Então Deus falou conosco para nós esperarmos. E tomar cuidado com as decisões precipitadas. Tomar cuidado com as decisões precipitadas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Altíssimo Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Meu Deus, que esta palavra seja guardada no nosso coração, Pai. Não deixa, meu Deus, o inimigo, Senhor, querer tirar, Senhor, do nosso coração esta palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, que hoje entrou no nosso meio, venha permanecer, Pai, dentro de nós, ó Deus. Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes na Tua presença, Pai, e a suportar as tribulações, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança a vida de cada um que está aqui, Senhor. Alcança a vida de cada um que está aqui, Pai. Vai visitando agora, Senhor, a família de cada um que está aqui, Pai. Meu Deus, vai guardando, vai livrando de todo laço. Vai repreendendo, Pai, toda a fúria do inimigo, Senhor, contra a vida dos irmãos que estão aqui, Pai. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. É no nome de Jesus que eu te peço. Que o Senhor venha entrar aqui, meu Deus. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Que o Senhor venha alcançar a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Ah, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Deus poderoso, o Espírito Santo está dizendo que vai colocar muitos em provações. De calabassuriando, de calebessemiando, que mendecomanácia. Remando que manda gaia subiando, de quebedecalebessei. Para que possa entender mais das coisas de Deus. De calabassuriando, de que mendecomanácia. Amando que mando que mendecomanácia. Ah, você não entende muitas vezes o que você passa. Amando que mandou que mendecomanácia. Mas é o trabalhar de Deus para que a sua visão seja mais ampliada, para que você entenda mais algumas coisas que ainda faltam ser entendidas nas coisas de Deus. Amando que mendecomanácia. Deus vai colocar muitos em provações e muitos já estão passando. É porque Deus quer aperfeiçoar. É porque Deus quer fazer uma obra. É para que a sua visão seja aberta. Você pode não estar entendendo, porque quando Neemias ouviu do que estava acontecendo em Jerusalém, foi um baque para ele. Mas aquilo que veio para bater ele, que veio para tocar diante dele como algo de desprezo que estava acontecendo em Jerusalém, foi algo para levantar Neemias.
Aquilo que você vai passar vai ser para te levantar mais forte ainda na presença de Deus. Vai ser para te mostrar coisas que outros não vê. Ah, meu Deus, coloca, Senhor, as tuas mãos aqui, Pai. Guarda todos nós que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus encerramos este culto. Amém. Graças a Deus. Faz assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.